Uma empresa em situação difícil. Uma determinada empresa estava numa situação muito difícil. As vendas iam de mal a pior. Os trabalhos e os trabalhadores também não estavam bem. Aliás, os trabalhadores estavam desmotivados. Os balanços há meses não saíam do vermelho. Era preciso fazer algo para reverter o caos. E ninguém queria assumir as responsabilidades. Pelo contrário, o pessoal apenas reclamava que as coisas andavam ruins e que não havia perspectiva de progresso naquela empresa. Pois bem, o tempo foi passando e a situação não se resolvia. Eles achavam que alguém deveria tomar a iniciativa de reverter aquele processo. Eles, os empregados. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um enorme cartaz, no qual estava escrito: "Morreu ontem a pessoa que impedia o seu crescimento e o crescimento da nossa empresa. Você está convidado para o velório, que acontece neste instante na quadra de esportes." No início, todos se entristeceram e ficaram surpresos com aquele aviso, a morte de alguém, e esse alguém era o responsável por aquela empresa ir mal. Mas depois daquele choque no aviso, ficaram curiosos para saber quem estava bloqueando o crescimento da empresa e, consequentemente, o crescimento das pessoas naquela empresa. A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila para o velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Quem será que estava atrapalhando o progresso daquela empresa? O nosso bem. Ainda bem que o infeliz morreu, pensavam alguns. Um a um, os funcionários agitados aproximavam-se do caixão, olhavam o defunto e engoliam a seco, ficando no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma. No visor do caixão tinha um espelho. Só existe uma pessoa capaz de limitar seu crescimento e o crescimento desta empresa: você mesmo. É o que estava escrito ao lado do espelho. Você é a única pessoa que pode fazer a revolução da sua vida. Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. Era o que estava escrito em outras partes do caixão. Meu irmão e minha irmã, nós somos os principais responsáveis por tudo que nos acontece, ou por tudo que possa vir nos atingir. É dentro do nosso coração que nós encontramos a energia, a graça, a arte, o dom, para respondermos aos desafios da nossa vida. E desculpa, o resto são desculpas. Sim, vou pedir desculpas para lhe dizer. O resto são desculpas. Nós precisamos caminhar e, se preciso for, correr, apesar dos obstáculos. Lutar, apesar das barreiras. E ter fé acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Aqui está o segredo. Muito bem bolada a iniciativa de algum dos gestores daquela empresa. O principal responsável por aquela empresa ir mal
era cada um que ali estava, completamente desmotivado, desmoronados. Gente, existem alguns sinais para um ser humano ter uma alma verdadeiramente transformadora. E eu digo mais ainda, a fé é indispensável para que um ser humano se torne aquilo que muda tudo onde ele está. Muda o ambiente, muda o lugar, muda uma empresa. Existem alguns sinais para uma alma verdadeiramente bonita, transformadora, agradável. Eu diria cristã. Vou trazer alguns exemplos. Essa alma verdadeiramente transformadora, bonita, que encanta, se ela dá um presente a um amigo, ela dá um presente para inspirar, para animar. Ela dá um presente para fazer a diferença na vida daquele amigo. Se essa alma encontra uma criança e conversa com uma criança, é para dizer-lhe algo que eleve aquela criança e nobilite aquela criança. Encante aquela criança. A mesma coisa se ela encontra um idoso ou qualquer outra pessoa. Quando conversa com alguém, é para dizer-lhe algo que seja transformador. Se cabe a essa alma dirigir uma palavra a um doente, ou a uma pessoa que está entristecida por um acontecimento que seja, essa palavra é de encorajamento, é de conforto. Se essa alma boa, transformadora, verdadeiramente humana, vai contar um caso, vai lembrar um episódio, pode ter certeza que a forma como ela fará isso é com o objetivo de exaltar uma boa ação, elogiar alguém, desfazer alguns erros e maldades, algumas interpretações errôneas. Uma alma verdadeiramente boa, se escreve uma carta, se torna uma mensagem de amor e de inspiração. Se escreve um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, escreve coisas boas. É para edificar o outro lado e não para destruir. Uma alma verdadeiramente humana, se lhe sobra um pouquinho de tempo entre os deveres regulares do dia, eu imagino que quem tem uma alma verdadeiramente assim, tem pouco tempo. Mas quando lhe sobra algum tempo, e se não lhe sobra, ela tira um tempinho. Ela gasta no desenvolvimento de um bom serviço. Ela investe bem aquele tempo em trabalhos de assistência social, de crescimento espiritual, de crescimento humano, seu mesmo ou de outros. Ela doa para outros o seu serviço. Nenhum lapso de tempo ela gasta com besteira. Nenhuma palavra ela gasta inutilmente. Tudo é para o quê? Fazer um grande bem. E eu diria, tudo se torna glória de Deus. Porque qual é a glória de Deus? A glória de Deus se manifesta quando a gente faz o bem, algo que transforme a vida dos outros. Ali está a glória de Deus. E essas pessoas que assim procedem, elas possuem realmente uma alma verdadeiramente cristã, uma alma verdadeiramente humana. E eu estou lhes contando isso justamente olhando para este exemplo que nós trouxemos aqui hoje, com esse caso de uma empresa que vai mal, que está falindo, e os empregados estão desanimados. Alguma coisa levou àquele estado aquela situação, aquele estado de caos, não foi? Mas aí, um certo gestor deve ter tido a belíssima iniciativa de fazer aí esse drama, colocando um caixão na quadra de esportes ali,
que existia naquela empresa e levando todos os funcionários ali com a seguinte motivação: morreu a pessoa responsável por todo esse caos aqui na nossa empresa. Morreu hoje a pessoa, o velório está acontecendo, vá lá para você ver quem é. E aí quando cada um chegava e olhava naquele buraco que esperava encontrar o rosto do falecido, quem era o falecido? Era quem estava olhando, porque tinha um espelho lá dentro. A pessoa olhava e se via. Meu irmão, minha irmã, muitas coisas podem estar falindo na nossa vida. Pode ser que haja alguma situação de falência hoje que você está enfrentando. Imagine-se no lugar desses funcionários dessa empresa olhando ali na abertura do caixão e se enxergando. Será que não é você o responsável por essa falência? Por exemplo, a falência da fé. Quanta gente com uma fé falida. A falência do casamento. Quantos casamentos falidos. A falência do homem, do ser humano, que é você, a ponto de não se reconhecer mais aquela pessoa que era. Escutei uma homilia tão linda hoje. Padre Roger Luiz fazia para nós aqui no nosso prédio, na Canção Nova em Brasília. Ele falava da experiência da primeira conversão, que é aquela experiência maravilhosa que a gente deixa os pecados para trás, os vícios para trás, as manias para trás. E aí você pode se lembrar da sua história, quando você deixou novelas para trás, vida de prostituição para trás, vida de bebedeira para trás, deixou o cigarro para trás, deixou aquela vida de namorador, namoradeira para trás, aquelas coisas erradas todas que você fazia. A primeira conversão foi linda, foi maravilhosa, você deixou tudo isso para trás. Mas a segunda conversão, por que é tão difícil a segunda conversão? Porque ela me chama todos os dias a eu me parecer com Jesus. Eu me assemelhar a Jesus, ter os pensamentos de Jesus, buscar ter os sentimentos de Jesus, os gestos de Jesus. Domar meus pensamentos, domar meus sentimentos, minhas vontades, domar a mim mesmo. E sempre que eu estiver escapando, querendo voltar a qualquer situação, ou praticar qualquer coisa que não é o adequado, como é difícil. É mais difícil a segunda conversão, porque ela exige de nós o quê? Nos assemelharmos a Jesus. A gente não desistir de querer ser parecido com Jesus. Como Jesus agiria nessa situação? Como Jesus faria? O que eu tenho que fazer? Como eu devo agir? Nas conversas e, sobretudo, nos relacionamentos. Nas coisas que eu falo. Nas coisas que eu penso. No jeito que eu penso das pessoas. Essa segunda conversão é a mais difícil, mas é aquela que vai nos levar para o céu. Deixar o quê? Aquela vida que eu tinha antes. Matei alguém, roubei alguém, me prostituí, usei droga, bebi muito, briguei, bati, menti, fraudei. Essa aí é fichinha. Perto da segunda conversão, que é eu não querer fazer mais nada de errado nesta vida e estar lutando todos os dias para não julgar alguém, para não pensar mal, para perdoar, para me reconciliar, para ser ponto de harmonia, para ser sinal de bondade, referência de alguém verdadeiramente cristão. Ah, meu irmão. E é isso que a gente tem que buscar. É para isso que a gente tem que lutar. Portanto, imagine-se olhando para aquele caixão
E no espelho que você está observando lá dentro está a sua imagem. E diga-se, meu Deus, se sou eu responsável por algumas dessas coisas erradas, ou por todas elas, que vem acontecendo na minha vida, na minha família, morri. Eu quero que morra essa pessoa para nascer uma outra. Eu quero renascer. Eu quero ressuscitar. Renascer da água e do Espírito. Com a graça de Deus, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente.